hoje eu quero conversar com você, mulher 40 mais, 50 mais. Algo que quase tirou a minha paz. E eu não sabia que era simplesmente a perimenopausa. Eu estava cansada, muito fadigada, sem ânimo, eu estava sem forças para nada, eu não tinha mais a alegria de viver. Eu posso dizer para você que eu não tinha libido em viver, eu não tinha desejo de viver. Era uma irritabilidade grande, era uma falta de sossego, era uma ansiedade que me consumia, que se misturava com alguns momentos de alegria, poucos, e alguns momentos de muita aflição, vontade de chorar. Eu me encontrava extremamente perdida. E ninguém havia me contado que tudo isso, sim, era a perimenopausa chegando. Era ali a minha menopausa já sinalizando que ela estava chegando. E o que eu preciso falar para você é que muitas mulheres passam por isso, às vezes até 10 anos antes de entrar na menopausa. É como se ela já viesse anunciando que ela está chegando. E comigo foi bem assim. Eu comecei a sentir muito cansaço, muito sono, muita fadiga, muita irritabilidade. Sim, não foi fácil, mas o conhecimento para mim foi libertador. E eu quero dividir essa experiência com você, porque eu achei que tinha algo de muito errado comigo, né? Eu achei que algo não estava legal, que não estava bom. E o que eu não sabia que era isso, era a perimenopausa anunciando que a menopausa estava chegando. E isso para mim foi muito libertador quando eu descobri que era a perimenopausa, porque aí agora, buscando conhecimento, eu tive como me libertar. E o que mais me dói é lembrar o quanto isso afetou os meus filhos. Eu que sempre fui uma mãe paciente, eu que sempre fui uma mãe de conversar, de dialogar. Agora eu estava extremamente estressada. Quando eu lembro a impaciência que eu estava, eu gritava com eles. Muitas das vezes eu gritava até sem motivo. Ou às vezes tinha motivo, porque às vezes a gente se irrita e tem um motivo pelo fato da gente estar se irritando, mas nada era comum, nada mais era agora como era antes, não. Mas agora eu brigava, agora eu gritava, agora eu reclamava, agora meus filhos diziam: mãe, como você tá chata, você reclama por tudo. Claro que também não era à toa. Então, se você parar aí pra pensar nos seus filhos, na sua casa, no seu marido, em tudo, quantas das vezes a gente fala: não coloca a toalha no sofá, não põe a toalha na cama, mas agora era diferente, porque agora eu me estressava, agora eu gritava. Então, a verdade é que isso impactou muito. Como essa perimenopausa impactou na vida dos meus filhos, a impaciência que eu fiquei, a forma com que eu falava com eles, eu gritava, era uma impaciência extrema, e eu tinha aquele misto de impaciência, vontade de chorar, vontade de reclamar, achando que tudo estava mal, e no final de tudo, a sensação que eu tinha era de um fracasso completo, era de um fracasso pleno. Era como se eu estivesse caminhando, nadando, e quando já estava quase dando um mergulho, eu morria na praia. Se você está se sentindo assim também, eu vou te falar que há solução para a sua vida. Tem solução. E o pior de tudo nessa fase difícil, né, é que eu me sentia extremamente cansada, fadigada. Era como que se eu orasse, buscasse, e como se Deus não estivesse me ouvindo. Era como se eu estivesse buscando com a mesma intensidade e não estava ouvindo a resposta de Deus, recebendo aquela resposta de Deus, porque eu clamava, eu orava e pensava que aquilo tudo era espiritual, que era uma guerra espiritual que eu estava atravessando, quando na verdade não era uma guerra espiritual. Na verdade eram meus hormônios que agora tinham caído, que agora tinham diminuído, que agora estava parando, né, de serem produzidos, e o meu corpo estava sentindo. E é incrível esse impacto, né, que a gente tem da nossa queda hormonal na nossa vida como um todo. E agora na minha vida espiritual eu me sentia o quê? Cansada, esgotada, exaurida. Eu clamava, eu orava, e era como se o Senhor estivesse até mesmo distante de mim, porque eu orava, clamava e me sentia nervosa do mesmo jeito, sentia uma aflição, sentia ansiedade. E eu não compreendia que o que eu estava precisando era literalmente uma reposição hormonal. Mas eu, talvez, como você também, eu me sentia extremamente ansiosa, extremamente angustiada, em alguns momentos extremamente triste, mesmo sem motivo. Eu me sentia triste, eu me sentia sem ânimo, eu me sentia sem vontade, muitas das vezes, de levantar da cama pela manhã, e eu não conseguia compreender
o que faz uma mal noite de sono. Se você não tem uma noite de sono ideal, se você não faz a sua liberação de cortisol, não produz o cortisol quanto é necessário, você não vai ter energia de manhã para levantar da cama. E eu pensava muitas das vezes que era espiritual. Eu lembro que quantas das vezes eu acordei de manhã e eu falava, Senhor, me perdoa porque eu tô levantando da cama, mas eu não queria levantar, eu queria continuar dormindo. Mas com uma noite ruim de sono, não tive uma noite plena, não entrei no sono REM, eu não tive um sono reparador. Se você não tiver um sono reparador, sim, você não vai ter vontade de levantar da cama, você não vai ter vontade de levantar alegria em cuidar da tua casa, cuidar dos teus filhos, ir de repente pro teu trabalho, ir para uma academia, como eu vou todos os dias de manhã, e muitas das vezes eu ia sem vontade. Então é importantíssimo buscar ao Senhor, sim, mas buscar também conhecimento. Chegou um dia em que para mim foi libertador, em que eu descobri que aquilo tudo que eu estava sentindo não era falta de fé. Aquilo tudo que eu sentia não era minha fé que estava abalada, mas era falta de hormônios, era perimenopausa. Então eu vim aqui falar para você, mulher, como é libertador o conhecimento. Então a partir do momento que eu comecei a buscar aqui mesmo no YouTube conhecimento sobre perimenopausa, que eu comecei a aprender, nisso eu já havia feito uma reeducação alimentar, já havia emagrecido os 12 quilos que eu havia ganho nisso. Eu comecei a compreender que o que eu estava sentindo não era falta de fé. Sim, era falta mesmo de hormônios. Eu precisava fazer minha reposição hormonal, eu precisava de um médico que cuidasse de mim como um todo, um médico que me compreendesse, um médico que entendesse a fase que eu estava passando, coisa que é dificílima nós encontrarmos no SUS. Então, se você, a mulher, está passando por tudo isso, essa desconexão com a vida, se sentindo muitas das vezes desconectada em Deus, porque muitas das vezes eu não tinha força para orar. Eu não tinha força mais para levantar na madrugada e orar. Eu não tinha forças, ânimo, muitas das vezes, para dobrar meu joelho no meio do dia e orar. Era como se fosse um algo não era como se fosse, na verdade, era um algo físico. Porque a falta dos hormônios, ela faz com que a gente tenha um desgaste muito grande. Porque aí vem a perda do sono, você já não produz mais os hormônios que você precisa durante o sono. Você começa a ter um desgaste muito grande. O sono é importantíssimo. Então, para mim foi libertador o conhecimento. Buscando conhecimento aqui no YouTube, eu cheguei até vários médicos que começaram a me esclarecer sobre tudo que eu estava sentindo, né? Conhecimento que a gente muitas das vezes não tem no SUS, mas que a gente precisa buscar, a gente precisa ir atrás do conhecimento. Sim, porque conhecimento é vida. Mulher 40 mais, 50 mais, se você está passando por momentos difíceis, está pensando em estar ficando louca, que o Senhor não te ouve mais, compreenda. Você só está precisando de um bom médico, um médico que te acompanhe. Você está precisando agora se levantar e buscar conhecimento. E aqui nesse canal é isso que vai ter muito conhecimento. Eu não sou médica, entendo que tudo que eu estou falando aqui é de uma forma leiga, mas eu sou uma mulher, alguém que passou por esse momento de transição, que é um momento desafiador para a mulher. É um momento em que a mulher é extremamente desafiada e passamos mesmo por momentos que dá vontade de parar, de chutar o balde, como diz, de largar tudo. Mas não, você não está ficando louca, você é apenas uma mulher em transição menopausal. Então, se você quer aprender um pouquinho mais, se você quer melhorar, se você quer evoluir, se você quer crescer, fica aqui comigo nesse canal, que aqui vamos ter muitos conteúdos interessantíssimos para que você venha crescer, se desenvolver e aprender. Porque sim, conhecimento é libertador, conhecimento é vida. E para você ser plena, você precisa de conhecimento. E aqui no nosso canal, Mônica Criciúlo, Seja Plena, você vai encontrar esse conhecimento que você precisa para mudar a sua vida. E como conhecimento bom é conhecimento compartilhado, compartilha esse vídeo com uma amiga, com um parente, um filho, uma mãe que precise ouvir, tá? E vai ser libertador. E aqui a gente vai estar conversando muito sobre isso. Então, seja plena, faça por você o que ninguém vai fazer. E eu te vejo nos próximos vídeos.